gente conhece, existem até hoje, menos o dragão. Mas não é porque o dragão é um animal mitológico, tá? Foi um ser que realmente existiu, uma serpente alada. Tanto é que os maias e os astecas cultuam na forma de serpentes emplumadas, tá? Que é o Kukulkan e o Quetzalcoatl, as duas principais divindades dos mesoamericanos antigos aqui, maias e astecas. Uma coisa que eu gostaria de falar, na questão de serpentes em relação à vara de Moisés, está em Êxodo capítulo 7, capítulo 9, e agora eu vou mostrar através de Bíblia e através de ciência por que o universo é elétrico, por que o espírito é elétrico, por que serpentes e demônios são elétricos, por que o espírito é elétrico. Eu vou ler o texto então de Êxodo 7, capítulo 9 ao 12. Quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo 7, 9 e 12. Como é que a gente imagina essa cena? Moisés com um cajado de madeira, na frente de faraó, no pátio do rei, jogou a vara no chão e se transformou literalmente numa cobra, numa serpente. Era um filamento de plasma, também chamado zepinte. Estão vendo que isso é um painel egípcio antigo, a qual tem um sacerdote egípcio segurando uma vara, e o que está saindo da vara dele? Vocês vão falar, não, a cobra, é uma serpente. Isso é um raio de plasma, tá, que está saindo. Então, ou seja, Moisés, a vara de Arão, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, vários painéis egípcios, eles com essas varas, a qual saíam relâmpagos, raios de plasma, tá? Eu vou mostrar aqui algumas fotos aqui para vocês. Então, ó, essa aqui é uma serpente emplumada. Ela é uma forma do plasma também tirada em laboratório, tá? Então vamos lá, quer ver? Olha, eu já vou aproveitar também, vou comentar cada imagem dessa. Isso aqui é uma bobina de Tesla, pessoal. Esses raios que estão saindo aí é aquilo que os antigos chamavam de serpentes abrasadoras, ou serpentes de fogo. Esse aqui é um bracelete egípcio, tá? De colocar no punho aqui. O que acontece? Por que os sacerdotes usavam esses braceletes? Vocês podem ver que é uma espécie de espiral, uma onda senoidal, em formato de serpente, tá? Uma serpente enrolada, que eles colocavam no pulso. O próprio corpo do sacerdote era uma arma. Eles, através de abertura de chakras, tá? Eles conseguiam condensar energia eletromagnética, biomagnética no próprio corpo, e aí, através daquela vara, eles conseguiam enviar raios para os seus inimigos e fulminar os seus adversários, assassinar os seus adversários. Então, para isso, eles usavam esses braceletes aqui, feitos numa liga de cobre e outros metais, ou então de ouro, tá? Através do tanto é que quando a gente quer ver os batimentos do coração, a gente coloca a mão no pulso, não é? E o coração, ele é magnético. Então, através também da mente, que o cérebro ele é elétrico, tanto é que você tem energia ainda hoje no seu corpo para acender uma lâmpada, eles conseguiam canalizar, aumentar aquilo que eles chamavam de Ki, ou de prana, ou de éter, ou de cosmos, na verdade é o campo biomagnético do corpo, bioelétrico e magnético, e eles conseguiam fazer igual quem da Street Fighter ou Ryu da Street Fighter. Literalmente eles conseguiam lançar um Hadouken. Isso é a magia, tá? Não pensem em vocês que vocês veem aí o Liu Kang do Mortal Kombat soltando fogo pelas mãos, tá? O Raiden, isso aí existia, pessoal, isso era literal. Magia e ciência são a mesma coisa, uma linguagem diferente em tempos diferentes. Tá aqui, ó, a foto, uma representação do bracelete, tá? A qual eles usavam. Por que eles usavam? É igual uma bobina. Quando você usa as voltas numa bobina, você está amplificando, tá potencializando o campo eletromagnético. Toda bobina você vai ver um fio de cobre enrolado em formato de espiral. Isso é uma cobra, isso é uma serpente, tá? Isso é o que? A representação elétrica de um serafim. Aqui o London Eye, tá? Eu não falei, não. A estrela Tuban da constelação de Draco, ela está ainda hoje alinhada à cidade de Londres, capital da Inglaterra.
em certas datas especiais para abertura de portais dimensionais, para que ainda nos dias de hoje essas entidades venham até Londres, tá? Principalmente o Palácio de Buckingham. Aqui a constelação de Draco, tá? A estrela Tuban, essa aqui mais proeminente, também conhecida como Olho do Dragão, estou passando o mouse aqui próximo. Perceba que ela tem um formato também de onda senoidal. A questão, pessoal, de onda e de espiral é só questão bidimensional ou tridimensional. Uma onda é bidimensional, uma espiral é tridimensional. Podem ser a mesma coisa, tá? Só uma questão aqui, ó, constelação do Dragão, fica perto da Ursa Menor, tá vendo onde está Polaris? É uma constelação circumpolar. Novamente aqui a constelação do Dragão, de Draco, né? Essa aqui é uma representação do deus Ru, que era o deus celta, um dos principais. Era um deus também que era metade do corpo para cima era humano, metade do corpo para baixo era serpente. Também era o mesmo Cernunnos, tá? A entidade da chifruda lá do CERN. O pessoal que estuda muito CERN já deve saber. Aqui eu vou mostrar aqui a lâmpada de Dendeira. Lâmpada de Dendeira, pessoal, tá num painel egípcio, tá? E aqui um engenheiro elétrico egípcio representou no mesmo molde lá no templo da deusa Hathor, com esse pilarzinho aqui embaixo, negro, é o pilar de Djed. Na verdade, ele é uma bobina, daquela mesma que tem num transformador elétrico, tá? De distribuição de energia elétrica, que está nos postes. Aqui é um bulbo feito de vidro, geralmente com mercúrio dentro, um filamento. Aí os arqueólogos falam o seguinte: não, a lâmpada de Dendeira não é uma lâmpada, aquilo é uma flor de lótus, porque tem uma serpente dentro da lâmpada. Eu vou buscar essa imagem aqui, ó, lâmpada de Dendeira, e aí vocês vão ver que dentro da lâmpada tem uma serpente. Por que os egípcios colocaram uma serpente dentro da lâmpada? É um filamento de plasma. Eles sabiam que seres angelicais, tá? Principalmente os caídos, vindos da constelação de Draco, do dragão, filamento de plasma, filamento de uma lâmpada, era uma mesma coisa só, não existia diferença, tá? Um filamento de uma lâmpada e esses seres, porque esses seres estão elétricos, tá? Aqui está um painel aqui, deixa eu ampliar aqui a tela aqui para todo mundo ver. Então aqui você vê o pilar de Ed, isso aqui é uma bateria, isso aqui é um cabo, tá? O bulbo, como se fosse uma flor de lótus aqui, é uma parte onde que sai o canhão de plasma. Isso aqui é um filamento de plasma em forma de uma serpente. Aqui é um sacerdote egípcio segurando a lâmpada. Aqui é uma entidade com rosto de um símio babuíno, né? Aqui são as facas aqui para controlar a frequência. E aqui, tanto é que nas pirâmides, os túneis, você não encontra nada de iluminação, nem traços de fogueira, nem de tocha. Não existe traços de fuligem, porque existe energia elétrica e iluminação, tá? Dentro das pirâmides. No canal a gente vai ampliar isso bastante. Então aqui, olha, a comparação da lâmpada do templo de Dendeira com um tubo de raios catódicos, tá? Aqui no final aqui você tem a parte negativa, o cátodo, aqui na frente a parte positiva, o ânodo, aqui na frente aqui você tem toda a parte elétrica do filamento de plasma, tá? Exatamente como funcionava a lâmpada de Dendeira, tá? Inclusive nas pirâmides elas eram também usinas elétricas, tá? Que funcionavam na mesma tecnologia que Tesla queria colocar. A energia era distribuída sem cabos, wireless. Então aqui você vê que novamente, aqui ainda tem legenda, o sacerdote, o bulbo, o filamento de plasma, né? Tá até aqui o número 3. Inclusive também ele é um corrente de Birkeland, pessoa do universo elétrico, o engenheiro elétrico, ele sabe da corrente de Birkeland. O Zepinch também é um plasmoide, né? O dispositivo de foco de plasma que os arqueólogos lixo do sistema, controlado pela maçonaria, chama isso aqui de uma flor de lótus, não tem nada a ver com flor de lótus. Esses dois aqui, se você vai ver dois tipo ajoelhados, é o sentido da corrente, tá? Por isso está um de frente por outro. Aqui novamente uma legenda. Depois, quem baixar lá pode paralisar e ler isso direitinho. Número 1 é o sacerdote. Número 2, gases ionizados. Número 3, choque elétrico da cobra. O 4 é a lâmpada ou a lótus, tá? Número 5 é o cabo. Número 6 são deuses do ar, aquela questão da polaridade da corrente, né? O sentido da corrente. Número 7 é o pilar de isolamento, o pilar Djed.
É o mesmo bobina que tem num transformador para proteger a entrada da corrente ali, para que não se altere dentro do transformador elétrico, tá? Número 8, o portador da luz, que é o TOT, com as duas faquinhas lá, aquela entidade lá que vai controlar a frequência. O 9 é o símbolo da corrente, o 10 é a polaridade reversa e o 11 é a bateria. Deixa eu voltar lá de novo na imagem, tá? Correspondente a essa legenda. Então, sacerdote, lâmpada, filamento de plasma, cabo dispositivo de plasma, cabo até aqui número 11, que é a bateria, sentido da corrente, o 10 aqui, por isso que é um dado a mão para o outro, o pilar 7 de proteção, a entidade com as faquinhas de frequência. Na verdade, essas faquinhas também são diapasões de frequências sonoras, tá? Aqui é a representação do engenheiro egípcio que fez. Aqui é a vara de Moisés, pessoal. Quando Moisés e Faraó, no texto de Êxodo que eu li, falou, me faz um milagre, Faraó, ele sabia que a pirâmide elétrica, ele sabia. Então, ou seja, ele falou, opa, peraí, mas isso aí meus magos, meus sacerdotes fazem isso. Só que a vara de Arão, a corrente, a potência, era tão maior que ela interferiu eletricamente nas varas dos sacerdotes egípcios e fez o quê? Entrar em curto, cancelou o campo magnético dessas varas, de modo que só a vara de Arão permanecia, porque o poder de Deus sempre é maior, o campo eletromagnético de Deus é sempre maior. Aqui, olha, é tipo uma espécie de um candelabro, tá vendo? Com 4 cálices, 4 torres, 4 castiçais. A gente pensa sempre os homens antigos como seres primitivos, das cavernas, sujos, batendo uma pedra na outra para criar uma fogueira, nada mais enganoso. Isso aqui são bobinas, tá? Acionadas pelo poder eletromagnético da pirâmide, tá? A qual acendia. Essa é a magia, tá? Isso era apenas conhecimentos para iniciados de escolas de mistério. Tinha que ter uma alta patente. Aqui a gente vê aqui, ó, lâmpadas novamente com cobrinhas dentro, filamentos. Aquelas lâmpadas antigas que a gente usava na nossa casa, antes de vir as lâmpadas fluorescentes, né, as lâmpadas de LED, usam esse mesmo filamento até hoje, tá? Ou com gases de mercúrio ou com neon, gases nobres, tá? E através de eletrólise, os antigos egípcios conseguiam isso aqui. Novamente, tá vendo? Ele com a varinha na mão aqui, olha, uma espécie de bobina, ele conseguia acender. Então, ou seja, a vara de Arão, a vara de Moisés, era um dispositivo de alta tecnologia, a qual foi utilizado contra o mar vermelho, a água é diamagnética, a água ela é repelida contra campos eletromagnéticos, o povo de Israel passou. A arca era um dispositivo também, não vou falar aqui agora que não é o tema da live, tá? Isso aqui é uma lente de um ferro-velho com campos eletromagnéticos, com 2 ímãs nessas duas partes mais arredondadas, e um campo magnético toroidal aqui no meio. Por que isso aqui? Isso aqui tem a ver, aqui uma representação egípcia do campo eletromagnético da Terra, que é o domo, no caso aqui, como são 2, uma espécie de um U para baixo, um para cima com a deusa Nut, que era a deusa representante dos céus, que essa mesma imagem aqui, olha, filamentos de plasma que os povos antigos representavam na arte rupestre, petroglifos, tá? Eles estavam representando correntes de plasma. Então vamos lá, continua aqui, olha, terminação da corrente de plasma, coluna de plasma, a instabilidade do diocotron, torus plasmode, um campo de torus embaixo, tá, redondo. Aqui é a representação até que o professor Afonso ele trouxe, tá? Aqui a gente vê o campo eletromagnético torus duplo, tá? Com o sentido da corrente. E os egípcios representavam essa mesma coisa, só que através disso, de um escaravelho, tá? Eles já conheciam o campo eletromagnético toroidal, duplo da Terra. A mesma representação, a deusa Nut, campo eletromagnético toroidal, sentido de corrente. Aqui a gente vê aqui o Anki, aquela figura parecendo com a cruz, tá? Um dispositivo e um símbolo muito usado no Antigo Egito. Aqui a gente vê com a varinha também, em cima aqui do Anki, nessa parte central mais fina, é uma espécie de um cajado, tá? Esse cajado é uma espécie de diapasão para controle de ondas sonoras e frequência eletromagnética. Nesse laço do Anki, eles colocavam o pilar JED, que é essa bobina de isolamento elétrico, é o mesmo dispositivo que Nikola Tesla, em 1899, criou, que é o quê? Um oscilador elétrico de frequência. Aqui a gente observa também o Anki, muito parecido com um aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, as trompas de falópio, o útero, porque tanto o órgão reprodutor masculino quanto feminino, eles são também eletromagnéticos. O processo de fecundação
A relação sexual, ela é eletromagnética. A gestação, ela é eletromagnética. Isso num vídeo, no canal, futuramente, a gente vai dar todos os detalhes, como é que funciona isso aí, com alinhamento com Sol, com Lua. A mulher, para engravidar, ela tem que tomar a luz da Lua, o homem tem que tomar a luz do Sol. Os opostos, né, masculino e feminino, da união dos dois opostos, surge um terceiro ser. O misticismo usa muito isso. Isso aqui é o símbolo também dos maias da Alfa Romeo, a serpente emplumada. Por que serpente emplumada? Aqueles filamentos que saem da bobina de Tesla. Tá? Eu vou pôr aqui uma serpente emplumada, tá? Que nada mais é do que um filamento de plasma. Isso aqui, pessoal, é o Haarp lá na Rússia. Repare que é o mesmo símbolo do Djed, aquele pilar número 7. Está lá no templo de Dendera, da lâmpada de Dendera, tá? Isso é um dispositivo. Quem é engenheiro elétrico vai bater o olho nisso aqui e vai falar, poxa, isso aqui é utilizado até hoje, é usado em elétrica, tá? O símbolo da Alfa Romeo, muito conhecido, tá? Aqui, olha, as 3 bobinas nesse transformador aqui, ó. Esse transformador aqui, até palavras do nosso próprio William, ele disse algo muito interessante, que são como se fossem buchas protetoras desses campos, para que na hora que a corrente ela entrar aí, essa corrente ela ser preservada, atenção, porque a função dela é de isolar a parte condutora da carcaça do transformador. Novamente, aqui, ó, as correntes de Birkeland. Com um telescópio muito bom, principalmente de infrared, de infravermelho, que é aquilo que a NASA usa, muita coisa que a NASA mostra, pessoal, não é assim, nem tudo é Photoshop, tem algumas coisas reais de observação, tá? Por exemplo, nesses dias aí ficou muito na moda aquela questão do buraco negro, não é o tema da live, mas eu quero falar algo importante. Buraco negro existem no conceito da Terra plana, eles são fenômenos magnéticos de força centrífuga, força centrípeta, claro, não com a distância que é utilizada no heliocentrismo, com zilhões de quilômetros, estão a não sei quantos milhões de anos-luz, não. Aqui a corrente de Birkeland, desses filamentos, através de campos eletromagnéticos, forma-se através de bolhas, tá? Aqui novamente a lâmpada de Dendera, com essa parte roxa aqui, é um filamento de plasma em funcionamento. Aqui a bobina de Tesla com a serpente saindo, ou seja, com os filamentos de plasma. São sinônimos, serpentes e filamentos de plasma. Aqui a arte rupestre, mostrando aquela descarga de plasma dicotrônica, parecendo uma centopeia, aquilo que os povos antigos viram numa inversão magnética. Agora eu quero falar o seguinte, pessoal. Efésios 6 fala que tem os príncipes potestades do ar nas regiões celestiais. O que tem na região celestial? A NASA não vai te falar isso, mas os cientistas do universo elétrico já descobriram que tem o que lá em cima? Correntes de Birkeland, plasma, correntes elétricas, filamentos elétricos. Entre uma comunicação como uma rede, de uma estrela com a outra, existem filamentos de plasma, como se fosse um cérebro e um monte de neurônio interconectado um com o outro, fluindo, tá? O nosso cérebro é um micro de lá das altas altitudes, perto do domo da Terra plana, onde que estão as estrelas, tá? Então, ou seja, é um gerador construído segundo o modelo do tempo. Aquela imagem que eu mostrei da lâmpada de Dendera lá no Egito, né? Os templos nada eram mais do que os templos antigos, essas pirâmides, monumentos antigos. Também, entre várias definições que a gente vai trazer isso, explorar isso muito no canal, eram laboratórios científicos, locais de estudo sobre a força da natureza, eletromagnetismo e afins. Magia, pessoal, eletromagnetismo era muito escondido e hoje também o é. E naquela época antiga, o nome que eles davam para o plasma, para o eletromagnetismo, para correntes, para linhas de campo magnético, era magia. Não à toa eu falei para vocês que sacerdotes antigos conseguiam fulminar uma pessoa através de uma espécie de um Hadouken, soltando magia um no outro. Bom, então para finalizar,